Sabatina com os candidatos, apoio Acorde Musical. Retornamos ao segundo bloco da nossa sabatina com o candidato a prefeito pelo PT, Sidney Furlan. Bom, candidato, eu vou seguir aqui fazendo as perguntas. Nós sabemos que o PT, o seu partido, ele é mais voltado para o social. Mas a gente sabe que para viver bem a gente precisa de emprego, né? E falando em emprego, a gente fala indústria e comércio, que é o forte aqui do nosso município, é a indústria e o comércio. Caso eleito, o que o senhor pretende fazer para atrair mais indústrias e investir mais no nosso comércio local? Na verdade, curitibanos, para quem tem uma visão de expansão da sua empresa, nós somos o melhor local para investimento. Estamos numa região centralizada do estado de Santa Catarina, temos as nossas BRs para o Rio Grande do Sul, Paraná, para o litoral, para o nosso oeste. Então, Curitibanos é uma cidade de oportunidades, mas nós temos que capacitar a nossa população para ofertar uma mão de obra qualificada ao empresário que queira investir no município. Eu tenho dito que é importante nós buscarmos empresas de fora para vir para curitibanos, mas mais importante ainda é a gente valorizar quem já está aqui, gerando emprego, gerando renda, dando oportunidades ao nosso trabalhador. Nós temos uma Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo que praticamente não tem uma atuação nesse segmento. Nós queremos fazer com que essa secretaria seja efetiva no trabalho com o nosso empresário, com o nosso microempresário. Nós colocamos no plano de governo que nós vamos ter uma coordenadoria do microempreendedor individual, ou seja, para que aquela pessoa que faz um serviço autônomo possa se regularizar, tendo a sua empresa com CNPJ, podendo prestar serviços para o poder público, também gerando emprego, porque o microempreendedor ele pode contratar. Então são essas ações que nós vamos colocar como um marco de gestão do nosso governo na geração de emprego, na valorização do nosso empresário, do nosso comerciante e na busca de novos investimentos, consolidando a nossa área industrial, mostrando o potencial turístico de curitibanos. Nós, enquanto vereador, já encaminhamos à Secretaria de Turismo de Santa Catarina um projeto para incluir curitibanos no roteiro histórico, turístico, religioso. Nós somos o único município do planeta onde aconteceram 3 revoluções. E o nosso povo não sabe disso. Nós temos que valorizar a nossa história. Nós temos que buscar investimentos também nesse segmento do turismo. Quanto de emprego isso pode gerar? Isso vai movimentar a nossa economia, a rede hoteleira, os nossos restaurantes, os nossos empreendimentos que nós temos para lazer. Então nós temos que ampliar o nosso foco. Curitibanos têm um potencial enorme e nós temos que ter isso como visão de empreendedorismo. Trabalhar em parceria com a nossa CDL, com a nossa SIC. Vamos unir forças. Curitibanos é um município que tem anos de história, mas que perde nesse aspecto para municípios muito mais novos que nós. Então nós vamos trabalhar efetivamente para gerar oportunidades e fazer com que a vida do nosso cidadão curitibanense possa ser cada vez melhor. No nosso governo, serão 4 anos de muito trabalho pelo cidadão de curitibanos, pelo nosso município. Candidato Sidney, a CDL mandou a seguinte pergunta para ti. Curitibanos possui uma localização estratégica, uma logística privilegiada. Existe algum planejamento para exploração disto, com a busca por empresas de transporte e de distribuição, a exemplo de outras cidades como Uberlândia, em Minas Gerais, que fez no passado? Isso complementa a nossa resposta anterior. Eu acho que é importante a gente buscar ações que deram certo em outros municípios e adaptar a nossa realidade. Então, é um compromisso que nós temos
e nós não vamos medir esforços para tornar isso realidade. Então, Curitibanos é um município importante no contexto de Santa Catarina. Nós temos que mostrar isso para os nossos empresários, fazer com que eles vejam Curitibanos como um município atrativo que possa lhes dar retorno econômico. Esse é um dos nossos objetivos, né, na nossa atual administração, a partir de 2017. Falando em mão de obra qualificada, o Sindicato do Representante do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Curitibanos enviou a seguinte questão: quais os incentivos que o candidato, caso eleito, vai oferecer para cursos profissionalizantes para os trabalhadores do comércio, tendo em vista que as empresas estão exigindo pessoas qualificadas? Temos já bons exemplos das parcerias com o SESI, Senai, Senac, o próprio Pronatec. A Secretaria de Ação Social e Habitação desenvolveu vários cursos nesse sentido, aproveitando esse importante programa do governo federal. Valorizar o ensino técnico profissionalizante. Em 2009, nós fomos a Brasília, enquanto presidente da Câmara de Vereadores, e trouxemos o SEDUP, que é o Centro de Educação Profissionalizante, mais uma obra do governo federal em Curitibanos. Então, nós sempre tivemos o ensino técnico como uma marca do nosso mandato enquanto vereador. E enquanto prefeito, nós vamos procurar saber qual é a demanda do nosso empresário e qual é a perspectiva do nosso trabalhador. Nós vamos unir essas duas entidades para trabalhar em conjunto, ver aquilo que é necessário, aquilo que é possível, aquilo que é viável, para a gente investir numa mão de obra cada vez mais qualificada. Uma questão que nós vemos hoje é que o cidadão curitibanense, ele é utilizado para o serviço braçal. Quando é um serviço que usa a capacidade, que tem uma remuneração maior, eles trazem pessoas de fora. Ou seja, nós temos pessoas com um potencial enorme em Curitibanos. Só que nós temos que dar a elas oportunidades. E o nosso governo vai ser um governo que vai abrir as portas para essas pessoas. Então, nós temos isso como uma marca forte do nosso governo, até porque experiências como estas já foram implantadas, né, em Curitibanos, quando o Partido dos Trabalhadores gerenciou a Secretaria de Ação Social e Habitação. Candidato, caso o senhor seja eleito, você pretende continuar com a parceria da administração municipal e a população para a pavimentação nas ruas dos bairros? Queremos melhorar o sistema de parcerias. Hoje nós temos que tirar o chapéu para o nosso morador curitibanense. Porque se não fosse ele, a nossa realidade em infraestrutura estaria bastante complicada. Por quê? No atual sistema de parcerias, o município faz o nivelamento da rua e doa a lajota. O cidadão, o trabalhador, o pai de família, tem que arcar com os custos do meio-fio, do pedrisco, da mão de obra e da tubulação. Em média, um custo de 2 a 3 mil reais à vista. Às vezes o que consegue se parcelar é a mão de obra em até 3 vezes. Na nossa situação econômica, isso inviabiliza os investimentos nos bairros mais carentes da cidade. Onde as parcerias foram consolidadas é onde o pessoal tem um poder aquisitivo melhor. Nós colocamos como foco do nosso plano de governo criar em Curitibanos uma moderna usina de asfalto. Nós temos o exemplo de Pinhalzinho, Santa Catarina, que é administrada por um prefeito do nosso partido, o Fabiano. Pinhalzinho é uma cidade de 18 mil habitantes e que tem uma usina moderna e eficiente de asfalto. Produz 2 quilômetros de asfalto por dia, pode ser asfaltado 400 quilômetros por ano,
a um custo médio de R$ 34 a R$ 36 reais o metro quadrado. É esse exemplo que nós queremos trazer para curitibanos. Porque o município vai poder fazer infraestrutura em todos os bairros, até mesmo no interior, com essa usina de asfalto, sem depender de emenda parlamentar, de recurso do Estado. Porque hoje nós ficamos reféns desse jeito de se fazer investimento. Nós temos que produzir o investimento aqui. Nós também pretendemos reativar a extinta fábrica de tubos para que o município possa produzir tubulação, lajota, meio-fio, padrão da Casan, o padrão da Celesc, para que isso sirva para as pessoas que mais precisam do poder público, que não tenham condições de arcar com esse custo. Hoje, um padrão da Celesc custa em média R$ 2.500. O nosso trabalhador vai ficar no escuro, porque não tem condições de pagar isso. Então o município pode facilitar a vida das pessoas. E é através disso que nós queremos levar obras por toda a nossa cidade. São com ações dessa forma que a gente vai levar infraestrutura aos nossos moradores. E ainda com a possibilidade de poder fazer o parcelamento em até 36 vezes. Hoje o que falta é a informação ao nosso morador. Quando sai um asfalto na frente da casa, o pessoal pensa que vai sair de graça. Porque o poder público não avisa que vai ter que pagar. Depois vem a conta. Ou seja, nós temos que ser transparentes com o nosso cidadão. Toda obra pública tem um custo, mas nós temos que facilitar o pagamento desse custo. Nós já temos um projeto, se possível, esperamos que seja aprovado esse ano, que também, quando há uma obra pública, as pessoas carentes podem ser isentas, a exemplo do IPTU. Porque como é que o morador, que às vezes não tem renda, vai pagar uma obra com custo aí de R$ 2.500, R$ 3.000? Não tem como. Então nós temos que facilitar a vida dessas pessoas. Nós também fizemos um projeto na Câmara, que aguarda aprovação, que quem tiver condições de fazer o pagamento à vista das contribuições de melhoria, nós estamos concedendo 15% de desconto à vista. Hoje é 10%. O IPTU, se você paga à vista, é 15%. Por que a contribuição de melhoria é 10%? Ou seja, nós queremos fazer uma coincidência de desconto do IPTU e da contribuição de melhoria, para desafogar o bolso do nosso morador, para que ele possa também investir em outras ações, gerar economia no nosso comércio. Então, o poder público pode fazer muito. E nós temos vontade de fazer esse muito. Precisamos apenas de uma oportunidade. Bom, candidato, eu tenho aqui uma questão que foi enviado pelo Sindicato da Indústria Florestal de Curitibanos. Sabendo que Curitibanos possui 1.500 quilômetros de estradas no interior, como fará para manter e ter uma manutenção eficiente? Será desenvolvido um cronograma ou terá uma equipe de emergência para atender pontos críticos, como em determinadas áreas, bem como uma estrada que foi recém-arrumada, mas porém 3 meses depois pode apresentar pontos que necessita a manutenção novamente? A primeira questão que envolve as estradas do interior é fazer com que a Secretaria de Agricultura seja responsável pelas estradas do interior. Hoje, várias máquinas vieram do governo federal para a Secretaria da Agricultura. Entretanto, essas máquinas prestam serviços para a Secretaria de Transportes e Obras. Nós vamos dividir as responsabilidades. Secretaria de Transportes e Obras, com o seu maquinário, vai cuidar da cidade. Secretaria de Agricultura, com o seu maquinário, vai cuidar do interior. Porque desde criança aprendi um ditado com o meu pai: cavalo que tem 7 donos morre de sede. Cada secretaria tem que assumir as suas funções. E nós queremos criar no interior os conselhos comunitários,
serão os próprios agricultores que vão definir o cronograma de atividades na sua localidade e no interior. Não vai ser o secretário que vai dizer, vá lá e faça isso, vá lá e faça aquilo. Às vezes, é importante nós trabalharmos em conjunto, fazer com que os nossos agricultores se sintam também partes da administração. Porque eles não pedem muito, eles pedem a manutenção da sua estrada. Nós também vamos fazer diferente. Não adianta o poder público arrumar a estrada geral e não arrumar o acesso do agricultor. Nós vamos trabalhar também porteira dentro. O agricultor vai ter o seu acesso bem resolvido, para que ele possa chegar na estrada geral com condições de escoar a sua produção, de poder vir para a cidade. Uma manutenção com britagem, investir nesse sistema de parcerias. É importante nós vermos isso como uma ação efetiva do poder público na vida do nosso agricultor. Porque o agricultor ele quer condições de trabalho. E o município pode auxiliar nisso. Desde que a Secretaria de Agricultura tenha autonomia para poder trabalhar em favor do nosso pequeno e médio produtor. Hoje, o produtor vai na Secretaria de Agricultura e pede uma máquina. A Secretaria de Agricultura tem que ligar lá na Obras para ver se a máquina está disponível. Nós vamos inverter isso. Os agricultores vão ser os gestores do maquinário. Eles vão auxiliar na gestão dos recursos, eles vão saber quanto tem para investimento, vão também poder cuidar do maquinário, cuidar do serviço, é trazer as pessoas para administrar junto conosco. Esse é o nosso jeito de fazer política. É dando oportunidades às pessoas de colaborarem com o progresso do município de Curitibanos. Candidato, você frisou e nas perguntas anteriores a relação de corte de gastos, né? Economia dos cargos comissionados, cargos de confianças. Sabemos também que o país passa por um momento delicado da economia. Além desses cortes, tem mais algo que você vai fazer durante seu mandato para que o município tenha uma economia e investimentos? Nós vamos trabalhar com os recursos públicos elencando as prioridades. Na saúde, na educação, na agricultura, na infraestrutura. Nós não vamos economizar R$1 se for para melhorar a vida das pessoas. Nós vamos economizar, sim, em ações que nós entendemos que são desnecessárias. Com cargos comissionados, pagando a conta de campanha, dando cargos políticos. Ou seja, isso nós vamos cortar o mal pela raiz. Obras públicas que nós vemos que poderiam ser feitas com um custo reduzido. Nós fizemos um levantamento das rótulas. Hoje, em média, cada rótula que foi feita em Curitibanos custou na média R$30 mil. Ou seja, entendemos que isso é um recurso empreendido de forma desnecessária. O próprio Poder Executivo, com a sua estrutura, poderia fazer as rotatórias, como já foi feito outras. A partir do momento que você terceiriza todo o serviço, isso vai ter um custo. Esse custo está sendo muito alto para o bolso do contribuinte. Ou seja, nós queremos investir em ações que melhorem a qualidade de vida das pessoas, que tenham um custo baixo e que possam realmente trazer um retorno à nossa comunidade. É com esse modelo de gestão que nós vamos trabalhar. Eficiência na utilização dos recursos públicos. Bom, candidato, está sendo implantado aqui em Curitibanos o DEL, né, que é o Programa de Desenvolvimento Local. Este programa ele praticamente vai obrigar o futuro gestor a seguir certas decisões que foram tomadas, inclusive por pessoas da sociedade que estão desenvolvendo este programa. Caso seja eleito, este programa ele não vai entrar em conflito com o teu plano de governo? O plano DEL nós acompanhamos desde o início. É importante se planejar.
mas nós temos que planejar o nosso governo também para 4 anos. Porque o DEL, ele é um programa que projeta curitibanos para os próximos 20 anos. O ex-prefeito Vanderlei tinha o 2031. Daquilo que foi projetado, nada foi feito. Ou seja, nós temos que projetar o futuro, mas nós temos que também viver o presente. Não adianta eu projetar curitibanos daqui a 20 anos e no meu mandato de 4 anos eu não fazer nada porque eu estou projetando 20 anos. Nós temos que pensar lá na frente, mas nós temos que desenvolver o presente. A população quer ver as coisas para amanhã. E nós temos muitas coisas para resolver para amanhã. Por quê? Porque planos são feitos e são realizados se o gestor público quiser. Não é obrigatório. Nós vamos utilizar esse plano adaptando a nossa realidade. Porque o mandato do prefeito, dos vereadores, é para 4 anos. No máximo, pode chegar a 8. Então, é com esse pensamento que nós vamos trabalhar. Temos... Mas, candidato, o DEL, o Programa de Desenvolvimento Local, ele é um programa já para isso, realmente, é para projetar para 20 anos. Como eu já falei, são grupos da sociedade que vão projetar o município há 20 anos, e este programa que, na verdade, já foi implantado no município, né, uma parceria inclusive com a prefeitura. Esse programa ele vai obrigar o prefeito a seguir o que foi decidido no programa. Lógico, que nem você falou, tem que partir ali de um certo consenso. Aí isso dá para fazer, isso não dá. Mas, como você estava falando, o DEL ele vai obrigar o gestor a seguir certas diretrizes que foram tomadas essas decisões. Então isso vai entrar em conflito com o teu plano de governo? Ou você vai conseguir fazer desenvolver mesmo o DEL, ou vai deixar ele de lado e vou trabalhar só naquilo que eu tenho no meu plano de governo? Na verdade, o plano de desenvolvimento ele não obriga a gestor algum. Ele serve como baliza para o gestor público fazer os investimentos. Até porque todas as ações envolvem recursos, envolvem projetos. O que vai balizar o nosso governo é o nosso plano que nós desenvolvemos para a população. E nós vamos implantar em Curitibanos o orçamento participativo, aonde a população vai nos auxiliar apontando as prioridades. Não adianta nós termos como prioridade a perimetral se a população decidir que quer um posto de saúde. Ou seja, nenhum plano pode ir ao confronto do interesse da população. Todos os planejamentos são importantes, desde que a população aceite esse plano. É com esse pensamento que nós vamos administrar Curitibanos. Se o plano for positivo para o município e for viável economicamente, nós vamos ter ele como um braço da administração. Mas nós queremos que as coisas sejam feitas amanhã, depois. O ex-prefeito tinha o 2031. Era um plano que foi feito por uma empresa, a sociedade participou, e o que foi executado? Então, não adianta estar no papel se o prefeito não tiver vontade política de fazer. A população tem que participar. A população tem que conhecer esse plano. E é através do orçamento participativo que nós vamos trabalhar em conjunto. Nós podemos pegar o DEL, pegar o 2031 e levar para a comunidade. É bom? É bom. Vocês acham interessante? Podemos fazer? Podemos. Daqui a pouco, eu como prefeito vou planejar Curitibanos para daqui a 30 anos. O prefeito que vai me suceder daqui a pouco vai executar o que eu planejei para 30 anos? Não vai. Porque as coisas mudam. Os planejamentos mudam. As empresas se planejam para 5 anos, mas tem que rever o planejamento. Então, é importante planejar. Mas nós temos que planejar também o futuro do município para o nosso mandato, que é de 4 anos. E tudo aquilo que for para ajudar,
será abraçado pela nossa administração. Candidato, em toda a sua fala, você me fala que vai ter participação das pessoas, como na forma de turismo, sabemos que peca aqui em Curitibanos. Como no seu plano de governo, caso seja eleito, o que você pensa para trazer para o município a questão de turismo, que ajuda também a fomentar na receita do município? Então, o que pode ser fomentado? Nós temos a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, que justamente está aí para isso, para buscar alternativas, para trazer o nosso comerciante para o debate, ver qual é o nosso potencial. Nós temos o turismo rural, que pode ser desenvolvido em Curitibanos, já se cogitou águas termais. Então, são uma série de fatores que podem melhorar o nosso desenvolvimento turístico. Mas nós temos que trazer os segmentos, o empresariado, os clubes de serviços, para a gente planejar os 4 anos em relação ao turismo. Como citei anteriormente, o nosso turismo histórico-religioso é muito importante. Quem conhece Nova Trento sabe, a cidade se desenvolveu e vive explorando o turismo religioso, Madre Paulina. Quantas outras cidades valorizam a sua cultura, a sua riqueza? E nós temos que valorizar a nossa também. Então, esse será um ponto importante a ser discutido por nós para poder ampliar os horizontes das oportunidades em Curitibanos. Bom, tem uma questão aqui que foi enviada pela ASIC. Seguinte: com o passar dos anos, percebemos que a nossa maior festa do município, a Expocentro, está cada vez mais perdendo a sua identidade, e os setores da indústria e comércio estão deixando de mostrar suas potencialidades para curitibanos e região. Caso eleito, como pensa em reorganizar a Expocentro para os próximos anos, sendo que a atual gestão já teve a experiência de organizar a festa em 2 modalidades, a própria e também a terceirização? Nós vemos que a Expocentro nos últimos 4 anos perdeu totalmente a sua identidade. Nós apresentamos para esse ano uma proposta ao Poder Executivo que seria interessante. E nós pretendemos fazer com que a nossa festa valorize as características culturais e econômicas do município de Curitibanos. Nós queremos fazer uma festa popular, uma festa remodelada, que não pense em ter lucro ou ter prejuízo. Por quê? Quando você faz uma festa de aniversário, por exemplo, você faz com o objetivo de agradar os teus convidados. Você não cobra ingresso do teu convidado para o teu aniversário. Você não pensa em ter lucro no teu aniversário. Você pensa em fazer uma festa bonita que contente a todos. E a Expocentro serve para isso. O objetivo da festa é para a gente divulgar o nosso potencial do comércio, das nossas pessoas, da nossa cultura. Então, para a Expocentro, nós temos uma proposta inovadora, viável. Por exemplo, valorizar a cultura cabocla pela história do contestado, valorizar a colonização italiana, valorizar a colonização alemã. Isso pode estar dentro da festa. Nós podemos também fazer o acesso ao parque gratuito, ou que cada pessoa possa contribuir voluntariamente para uma entidade do município. O show você pode fazer ele terceirizado. O parque também de diversões, o município pode contratar esse serviço para que ele seja gratuito. Por quê? Porque hoje, quando um pai de família vai ao parque com os seus filhos, se eu não me engano, estava em torno de R$5 o ingresso. Se torna um custo pesado. Nós vemos as praças de alimentações, os quiosques, com vários comerciantes de fora. Um crepe, R$10. Uma latinha de refrigerante, R$5. Ou seja, a festa não é popular. Nós queremos fazer diferente. Nós queremos fazer com que esses espaços sejam cedidos ao comerciante de curitibanos sem qualquer custo. O município
vai exigir apenas que ele venda com nota, porque a arrecadação vai ser indireta nesse sistema. Dessa forma, o nosso comerciante não vai precisar explorar o consumidor. Por quê? Porque quando ele vai para o Expocentro, o comerciante ele tem que pensar em tirar o prejuízo. Para tirar o prejuízo, ele tem que aumentar o preço. Nesse sistema, não. Ele não vai ter prejuízo. Ele vai poder vender no mesmo preço que ele vende durante a semana no seu estabelecimento. Nós queremos valorizar a nossa indústria, comércio, fazer com que as pessoas vejam a festa como um patrimônio do município de Curitibanos. Nós queremos valorizar todas as nossas bandas, fazer um espaço que elas se sintam valorizadas. Um espaço que tenha divulgação, que tenha uma estrutura boa. Curitibanos tem potencial para isso. Nós temos também a possibilidade de na Expocentro ampliar as feiras, o artesanato, a nossa agricultura familiar, apresentações artísticas, grupos de dança, trazer show gospel. Hoje Curitibanos tem uma parcela enorme de evangélicos que não são contemplados na Expocentro. Então nós queremos contemplar todos os segmentos religiosos, culturais, econômicos e também sociais. Ou seja, a festa vai ser para acolher as pessoas. E por isso nós nos propusemos a disputar a prefeitura para poder fazer diferente em todos os segmentos, em todas as áreas, mas também em especial na Festa Maior de Curitibanos, que é a Expocentro. Juntar ela com a Feira do Gado. Eu, quando ia na Expocentro, quando era criança, eu ia lá para ver o cavalo, para ver o boi, para ver a ovelha. Então, a festa, ela foi perdendo a sua característica. Nós queremos que ela volte a valorizar a nossa característica. Nós queremos fazer um rodeio na Expocentro que anima o nosso povo. Nosso pessoal daqui gosta de rodeio. Inclusive, é um projeto meu, enquanto vereador, de lá na Expocentro ter uma cancha de laço, para que as pessoas daqui também possam utilizar e se apresentar lá na Expocentro, utilizar aquele espaço durante o ano todo. Então são propostas assim como estas que nós estamos apresentando à população de Curitibanos. Candidato, uma polêmica muito grande que teve aqui no município de Curitibanos foi quando foi implantado o estacionamento rotativo. Caso seja eleito, tem um projeto para reformular esse estacionamento rotativo, que é uma reclamação quase geral da população? Já de antemão nós queremos rever justamente os locais onde é cobrado o rotativo. Por exemplo, nós pretendemos fazer, antes da consulta pública, para que a população se manifeste se quer que permaneça o rotativo ou não, na área do posto de saúde, INSS, já é uma área que nós vamos definir que não será cobrado estacionamento. Até fazer a consulta pública, para que as pessoas digam sobre sim ou não ao rotativo, nós queremos fazer o fracionamento do horário. Hoje, você paga pela hora cheia. Nós queremos fazer com que haja a possibilidade de você pagar 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora. Quando você é multado, você ficou 1 hora e você não tinha o cartãozinho, você tem que pagar por 2. E mais 3 horas de bônus. Então, são essas questões que têm que mudar. O prazo de pagamento também pode ser flexibilizado, porque hoje a penalidade ela é extremamente excessiva. Não pagar o rotativo, multa grave, 5 pontos, R$127. Então são questões que a gente pode rever. Por quê? Porque nós vemos que a maior parte da arrecadação do município não é na taxa, no valor que você paga pelo rotativo, R$1,50, R$3, dependendo
do valor. Porque o município, desse valor arrecadado, ele recebe da empresa em torno de 24%. Mas a maior arrecadação do município é na multa. É nos R$ 127. É aí que ele mais arrecada. Ou seja, o município, ele hoje, nessa parte, ele está virando uma empresa, uma indústria de arrecadar multa. Então, o rotativo veio para facilitar. E, na verdade, a gente está vendo que o transtorno está sendo bem complicado. Então, nós queremos fazer com que a comunidade, a partir desse modelo que está hoje, se ela quer que permaneça o rotativo ou não. Se ela quer que, se o rotativo continue, se flexibiliza o pagamento dos horários. Então, é dessa forma que a gente pretende governar. É ouvindo as pessoas, em assuntos polêmicos, ouvir a comunidade. Não é o prefeito que vai dizer se vai acabar ou não rotativo, vai ser a população. Nós já tivemos experiências assim, quando foi feita a lei da proibição de bebida alcoólica em via pública, nós ouvimos a população. A população disse sim, nós queremos que aprove a lei. A lei foi aprovada. Candidato, sabemos que esse estacionamento rotativo, ele é lei. Tem como derrubar caso for eleito, caso a consulta popular diga não ao estacionamento? Essa consulta, ela pode servir sim como um mecanismo para fazer não só a revogação da lei, mas que o município possa revogar o contrato. Não precisa revogar a lei. O prefeito, a partir da consulta pública, ele pode encerrar o contrato. Isso já é uma cláusula do contrato. Como também a empresa pode dizer, eu não quero mais continuar em Curitibanos. É uma previsão contratual. Então, não precisa partir de uma lei. Basta partir de uma vontade política da comunidade ou também da própria empresa. Então, é com esse pensamento que nós pretendemos discutir esse tema, que é um tema polêmico em Curitibanos. E nós não vamos nos furtar a discutir esse assunto. Temos uma pergunta aqui do internauta Rodrigo Bueno, do bairro São José. Ele faz a seguinte questão. Candidato, tendo em vista os vários casos de corrupção que envolve seu partido no cenário nacional e também a aliança dos seus concorrentes, lhe pergunto, como pretende garantir a governabilidade caso seja eleito, sendo que poderá ter minoria no legislativo? Eu acho que essa é uma pergunta bastante importante, até porque o nosso partido não é o pai nem a mãe da corrupção. Eu digo que a cada um corrupto do Partido dos Trabalhadores eu posso citar 3 de outros partidos. E nós não somos a favor da corrupção. Tanto é que nós defendemos que quem cometeu algum ato desonesto pague pelos seus erros. A minha postura política sempre foi essa. E a Câmara, ela tem que entender o seu papel. Ela representa a sociedade. Quando um prefeito é eleito, ele tem um plano de governo. A população outorgou esse mandato para que aquele plano de governo seja posto em prática. E a Câmara tem que andar junto com esse plano de governo. É importante a Câmara fiscalizar, acompanhar as ações. Eu fui vereador quando o prefeito era o Vanderlei e nós éramos maioria de oposição. Entretanto, essa maioria foi a que mais ajudou o prefeito Vanderlei a governar Curitibanos. A nossa bancada, que era de oposição, aprovou todos os projetos do prefeito Vanderlei. Nós fomos os vereadores que mais trouxemos recursos para Curitibanos. Ou seja, foi uma oposição responsável. Nós não podemos viver uma política rancorosa, uma política de outros tempos. Nós temos que trabalhar com o Poder Legislativo. E eu quero ser um parceiro da Câmara de Vereadores, porque sou vereador. Eu sei da importância que é o trabalho em conjunto. E eu, enquanto prefeito, eu não vou interferir em nenhuma decisão da Câmara. Eu não vou escolher presidente da Câmara, como ocorreu. Eu não vou escolher presidente das comissões, como ocorreu.
Eu não vou decidir o que a Câmara pode apresentar de projeto. Eu não vou decidir, enquanto prefeito, o que a Câmara vai votar ou não. Ou seja, eu, como prefeito, vou cuidar do Poder Executivo. A Câmara terá os seus 13 membros para trabalharem pelo Poder Legislativo. Vamos trabalhar com harmonia, mas também com independência. Nós colocamos um ponto importante no plano de governo, que é incentivar os vereadores a produzir leis, a trabalhar na comunidade, a buscar recursos. Esse é o nosso papel, é trabalhar em conjunto. E a população vai também fiscalizar a Câmara, vai fiscalizar o Executivo, pelo portal da transparência, pelo orçamento participativo, com os nossos conselhos comunitários. Nós queremos criar uma ouvidoria para que o cidadão possa enviar sugestões, críticas, denúncias, reclamações que hoje não tem. Ou seja, o nosso governo vai ser um governo transparente, um governo que valorize as pessoas, que respeite o trabalho do Legislativo, o que não aconteceu nesse período que eu estive na Câmara nos últimos 4 anos. Bom, candidato, nós chegamos ao final da nossa sabatina. Acredito que foi bem proveitoso esse tempo, essa conversa. Então eu quero aqui aproveitar e deixar os minutinhos finais aí para suas considerações finais dessa nossa conversa. Quero agradecer ao seu assessor aqui, o professor Joãozinho, que está aqui também, ao Nicolas mais uma vez, e também aproveito para agradecer a nossa parceria, né, Grazi, com o Acorde, que está aí nos permitindo fazer este trabalho. Então, candidato, fique à vontade, a Grazi quer falar. Antes do candidato, né, fazer as considerações finais, eu quero agradecer, né, nós do Portal Via Pública queremos agradecer em especial os internautas que mandaram as perguntas, que participaram junto conosco da entrevista, a todas as entidades aqui, a CDL, os clubes de serviço, a SIC, o sindicato. Então, nosso muito obrigado. Eu também agradecer a equipe do Via Pública, agradecer aos nossos internautas, dizer que a minha vida política sempre foi pautada pelo compromisso com o nosso município, com o cidadão. Procurei sempre fazer um bom trabalho para fazer valer o seu voto, a sua confiança. Como prefeito, nós somos candidatos para que o povo pudesse ter uma nova opção, um novo jeito de fazer política. Porque aqueles que defendiam chapa única não têm apreço pela democracia. Era nós voltarmos ao tempo do coronelismo, da ditadura. Ou seja, eu já me sinto vitorioso por isso, porque muitos queriam concorrer à prefeitura, mas não tiveram coragem. E nós tivemos essa coragem para levar esperança ao nosso povo. As pessoas de Curitibanos podem ter a certeza, nós vamos continuar trabalhando até as eleições, buscando o seu voto, a sua confiança, o seu apoio. Não vamos nos pautar por boatos, porque em Curitibanos é comum, todo dia tem um boato. Mas nós vamos nos pautar pela verdade, pelo compromisso e pelo trabalho. Quero ser prefeito para governar Curitibanos com seriedade, com honestidade e com muito amor do coração. Nós vamos valorizar as pessoas, vamos fazer um governo que vai trabalhar 24 horas, porque os problemas têm que ser resolvidos o quanto antes. Nós vamos fazer uma gestão com responsabilidade no uso do dinheiro público. Para isso, eu preciso de uma oportunidade. Como vereador, em 2 mandatos, me preparei muito para governar Curitibanos. E eu espero que vocês tenham essa mesma confiança, essa mesma força de vontade de ver o nosso município cada dia melhor. Vamos fazer, nos próximos 4 anos, um governo que trabalhe por curitibanos, por você e por sua família. Por isso eu peço o seu voto, junto com a nossa vice, a Joyce, uma mãe de família, uma empresária, pessoa compromissada com o município, pessoa batalhadora
e que está ocupando o seu espaço na vida política, valorizando as mulheres, valorizando a juventude, fazendo uma política com pessoas novas, com ideias novas. Então, a gente pede humildemente o voto, o apoio, o carinho, e as pessoas continuem nos recebendo muito bem, como vocês vêm fazendo ao longo da campanha. Essa campanha para mim está sendo maravilhosa, pelo carinho com que as pessoas nos recebem, pelo brilho nos olhos de ver o morador podendo ter uma nova opção de voto. Essa opção é o 13, Furlanzinho e Joyce para prefeito. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, candidato, e obrigado a você, internauta, que pôde acompanhar essas entrevistas que nós trouxemos para você. Lembrando que aqui no Via Pública você tem a cobertura completa das eleições aqui em Curitibanos. Sabatina com os candidatos, apoio Acorde Musical.